Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. O episódio de hoje vai abordar uma das Copas mais icônicas da história no México em 1970. Espero que gostem. O México conseguiu se tornar sede que tinha a Argentina como interessada. Inicialmente, algumas seleções reclamaram da altitude mexicana e seus efeitos, como por exemplo a Cidade do México, que tem mais de 2.000 metros acima do mar, que exigia das seleções uma chegada breve para facilitar a adaptação com a altitude. Essa Copa marcou a utilização dos cartões amarelos e vermelhos, visando melhorar a comunicação entre os jogadores e a arbitragem e a transmissão de jogos com cores. Itália, Inglaterra e Alemanha eram consideradas as favoritas, com o Brasil correndo por fora. Os estádios da Copa eram localizados nas cidades de León, Puebla, Toluca, Guadalajara e a Cidade do México tinha o estádio da final, que era o Azteca. Mascote era o Juanito, um menininho com um sombreiro, um chapéu tradicional mexicano, e a bola da Copa era a Telstar. Inicialmente, em 1966, o Pelé se afastou da seleção por 2 anos, voltando em 68. Houve algumas trocas de comando, então João Saldanha, que era um jornalista muito crítico da CBD, acabou assumindo o comando técnico e teve um ótimo desempenho de início, só que ele colecionou muitos conflitos. Primeiro com o presidente do Brasil, o general Emílio Médici, que segundo algumas fontes queria interferir em convocados e escalações, ameaçou o técnico do Flamengo na época com um revólver e entrou em conflitos físicos com um jornalista. A CBD perdeu a paciência e o demitiu e acabou trazendo o Zagallo para o seu lugar. Sobre a preparação física, como o Brasil chegou com antecedência, ela acabou sendo bem vista, principalmente porque os jogadores conseguiram suportar os efeitos da altitude. A base da seleção da Copa de 70 fica por conta do goleiro Félix, do Fluminense, Carlos Alberto Torres, do Santos, Brito, do Flamengo, Piazza, do Cruzeiro, Everaldo, do Grêmio, Clodoaldo, do Santos, Gerson, do São Paulo, Rivelino, do Corinthians, Jairzinho, do Botafogo, Pelé, do Santos e Tostão, do Cruzeiro. As seleções participantes ficam por conta do México, que era a sede, El Salvador, Uruguai, Brasil, Peru, Israel, Marrocos, Bélgica, União Soviética, Itália, Suécia, Inglaterra, Romênia, Tchecoslováquia, Alemanha e Bulgária. As 16 seleções foram divididas em 4 grupos. O grupo A contava com União Soviética, México, Bélgica e El Salvador, e a União Soviética e o México acabaram se classificando para a próxima fase. O grupo B, Itália, Uruguai, Suécia e Israel disputaram 2 vagas que ficaram com a Itália e o Uruguai, detalhe que o Uruguai acabou perdendo para a Suécia no último jogo e se classificou no saldo de gols. Outro detalhe sobre o grupo B é que somente 6 gols foram marcados, a Itália, por exemplo, marcou só 1 gol e conseguiu passar em primeiro lugar. O grupo C, Brasil, Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia disputaram 2 vagas que ficaram com Brasil e Inglaterra. Detalhe que o jogo Brasil 1, Inglaterra 0, o Gordon Banks realizou a famosa defesa numa cabeçada do Pelé, mas não foi suficiente para impedir a derrota da seleção inglesa. No grupo D, Alemanha e Peru ficaram com as 2 vagas, e enquanto a Bulgária e o Marrocos foram eliminados. Nas quartas de final, o Uruguai venceu a União Soviética por 1-0, a Itália fez 4-1 sobre o México, aliás a Itália acabou fazendo muitos gols, tinha só feito 1 gol até esse jogo, o Brasil fez 4-2 sobre o Peru e a Alemanha fez 3-2 sobre a Inglaterra. Então chegamos na semifinal e o Brasil fez 3-1 sobre o Uruguai. Nesse jogo, aliás, nós tivemos um lance muito famoso, que foi um drible da vaca do Pelé no goleiro uruguaio Mandzukiewicz, que infelizmente o Pelé acabou chutando para fora. E a Itália fez 4-3 sobre a Alemanha após 1-1 no tempo normal. A prorrogação foi muito emocionante, muito intensa, com direito à virada, e o Beckenbauer chegou a jogar parte do tempo com o ombro deslocado. Então chegamos na decisão do terceiro lugar, onde a Alemanha vence o Uruguai por 1-0. Então chegamos na final, em um jogo que valia o tricampeonato para o vencedor e a posse definitiva da taça Jules Rimet, além de ser apitado pelo árbitro da Alemanha Oriental, Rudolf Glockner. O Brasil abriu o placar logo aos 18 minutos do primeiro tempo com Pelé. A Itália empatou com Bonicenha aos 37 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Gerson coloca o Brasil de novo à frente, o que baixou o ânimo dos italianos, que tomaram o terceiro aos 26 minutos com Jairzinho. Aos 42, em um lance trabalhado pela seleção, a bola passou por quase todo o time brasileiro e foi finalizado de maneira incrível por Carlos Alberto Torres após bela assistência de Pelé, e o Brasil se torna o primeiro tricampeão da história. Então nós vamos formar a seleção da Copa em uma formação tática 4-2-4, e para começar, o goleiro escolhido foi o Mandzukiewicz do Uruguai, filho de poloneses, considerado um dos maiores goleiros da história, ídolo do Peñarol e passou pelo Atlético Mineiro.
A linha de defesa começa com Carlos Alberto Torres, do Brasil, que jogava pelo Santos na época e se destacou também no Fluminense, Piazza, do Brasil, que jogava pelo Cruzeiro, onde fez mais de 500 partidas, Franz Beckenbauer, da Alemanha, ídolo do Bayern e considerado um dos maiores da história, e Facchetti, da Itália, com mais de 600 jogos pela Inter de Milão. O meio de campo totalmente brasileiro, com Clodoaldo, que jogava pelo Santos, onde fez mais de 500 partidas, Gerson, que jogava pelo São Paulo, mas se destacou no Flamengo, Botafogo e Fluminense, e por último Rivelino, que jogava pelo Corinthians, ídolo também do Fluminense. O nosso ataque, nós começamos com Jairzinho, do Brasil, que jogava pelo Botafogo, apelidado de Furacão da Copa, e é o pai do treinador Jair Ventura. Depois nós temos Pelé, do Brasil, que jogava pelo Santos e se consagrou como o único jogador tricampeão mundial e considerado o craque da Copa. E por último, Gerd Müller, da Alemanha, artilheiro da Copa com 10 gols e mais de 600 jogos pelo Bayern de Munique. O título Seleção Nota 10 se explica pela utilização de 5 camisas 10 na seleção brasileira de 1970, Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson e Jairzinho. Muitos consideram o maior time da história do futebol. E dessa forma, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!